Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Imagine ser um escravo no Brasil imperial e de repente ser capturado pelo inimigo. Isso aconteceu durante a Guerra do Paraguai. Quando a Guerra do Paraguai começou em dezembro de 1864, o Brasil era um país escravagista. Aproximadamente 1 milhão de pessoas estavam no cativeiro. O Paraguai, por outro lado, já havia extinto oficialmente a escravidão décadas antes da guerra começar. Essa diferença levou a muitos brasileiros da época a acreditar que qualquer escravo capturado pelos paraguaios seriam libertados, mas não foi bem assim. Em dezembro de 1864, tropas paraguaias cruzaram a fronteira e invadiram a província de Mato Grosso. Fontes dizem que foram cerca de 3.000 a 4.000 homens que fizeram a invasão por terra. Houve uma invasão também, com quase as mesmas proporções, por via ribeirinha, que atacaram a fortaleza de Ladário. Isso a gente já viu em outro vídeo. Essas tropas, elas invadiram o território de Mato Grosso e fizeram centenas de prisioneiros. Centenas de prisioneiros foram capturados, militares, funcionários públicos, mulheres, crianças, indígenas aliados e também escravizados. Muitos desses cativos foram levados para o Paraguai em longas marchas. A maioria morreu de fome e doença. Ao contrário do que muitos imaginam, os paraguaios não libertaram os escravizados. Solano Lopes via essas pessoas como um recurso importante para a guerra. Então ele pegou esses escravizados e colocou em diferentes funções: construção de fortificações, abertura de estrada, transporte de munição, cultivo de alimentos e serviço militar auxiliar. Em alguns casos, ele propôs aos escravizados que eles seriam libertos depois da guerra. Mas isso nunca aconteceu. Muitos continuaram vivendo sob o rígido controle do Estado. Eles passaram de escravos no Brasil para ser escravos no Paraguai. Um dos episódios mais conhecidos ocorreu logo na declaração de guerra que o Paraguai fez ao Brasil. Em novembro de 1864, o vapor brasileiro Marquês de Olinda foi capturado. Quando ele foi capturado, muitos dos passageiros tinham ali eram autoridades, funcionários públicos e também escravizados. Todo mundo foi levado como prisioneiro. Nós não sabemos o destino dos escravizados, não há documentação sobre isso, mas a maioria dos capturados morreu no cativeiro. Poucos sobreviveram à guerra. Curiosamente, enquanto alguns escravos eram capturados pelos paraguaios, milhares de outros conquistaram a liberdade lutando pelo exército imperial. Os chamados voluntários da pátria incluíam muitos homens escravizados. Diversos proprietários entregaram seus escravos ao governo. Em troca, recebiam indenização. E ao final do serviço militar, muitos desses homens obtiveram alforria. Esse processo fortaleceu o movimento abolicionista, mostrou a enorme contribuição desses homens ao império. O Brasil lutava pela soberania utilizando soldados que eram escravizados. A história dos escravos brasileiros capturados pelo Paraguai revela que a guerra era muito mais do que um confronto entre exércitos. Também colocava em xeque diferentes sistemas econômicos e sociais. Os escravizados não eram apenas espectadores, foram trabalhadores, soldados, prisioneiros e vítimas de ambos os lados. Compreender essa realidade ajuda a enxergar como foi a Guerra do Paraguai e a maneira que muitos viam esse contexto na história. Existem poucos livros que falam sobre o assunto. Eu estou colocando aí alguns livros. Existe uma documentação na Biblioteca do Exército e na Biblioteca Nacional. Nós podemos achar
documentos que falam sobre isso. A documentação paraguaia é muito pouca, quase não existe. A gente não sabe se ele não foi registrado por causa dos problemas da guerra ou se foi destruída durante a guerra. O que sabemos são relatos dos poucos sobreviventes. Houve sobreviventes dos escravizados que conseguiram sair do Paraguai, mas muitos ficaram, não voltaram, acabaram naquela confusão da guerra, se libertando por sua própria conta, casando com paraguaias, porque a gente sabe que a falta de homens no Paraguai foi enorme. Então eles ficaram, constituíram família e ficaram por lá mesmo. E contribuíram para a reconstrução do país. Só que não há documentação sobre esse episódio. O que nós sabemos são esses fatos. Solano Lopes via os escravizados apenas como coisa, não nem como ser humano. Eles, quando você vai nos arquivos paraguaios, você vai encontrar, muito parecido com aqui, falando sobre os escravizados, não estão no arquivo falando sobre pessoas, mas sim sobre produto, como gado, sobre cavalo, bois, essas coisas assim. Os escravizados estão nesses arquivos, você vai descobrir por ali. E essa é a triste história dos escravizados brasileiros, que muitos foram capturados e escravizados de novo por outro país. E quando voltaram, a maioria voltou aos seus senhores e foram novamente escravizados, só sendo libertos com a Lei Áurea. Espero que tenham gostado dessa aventura e até uma próxima. Oi pessoal, gostaram do vídeo? Acharam legal? Então dê um like, acompanhe o canal, indique para os seus amigos e até uma próxima aventura.